Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um novo estudo dentro da nossa parte de álgebra. Vamos estudar as matrizes, a formação das matrizes, como que ela é construída, como que ela faz, o que faz com essa matriz, como que ela é relacionada. Vamos começar a partir de uns dados obtidos a partir de um enunciado aqui. O Colégio Tales, um colégio aí, peguei o nome do matemático, distribuiu durante o ano letivo 100 pontos por matéria. O quadro a seguir mostra os totais de pontos obtidos por Ana, Carlos e Pedro em matemática nos anos de 2006 e 2007. Olha aí, os dados bem antigos. Então peguei aí no ano de 2006, Carla obteve esta pontuação de 80, o Carlos de 75 e o Pedro de 72,5. E em 2007, 76, 82,5 e 78, respectivamente, Ana Carlos e Pedro. Os quadros como esse ajudam a organizar dados, né? Isso é apenas uma representação numérica dispostos em tabela, onde os números são dispostos em tabela. E isso é uma matriz, né? O matemático inglês James Joseph Sylvester foi o primeiro a fazer essa disposição numérica em forma de tabela, onde os números são colocados em linhas e colunas. O quadro, como nós acabamos de ver, recebe o nome de matriz. Cada elemento que o constitui é um chamado elemento ou entrada da matriz. O quadro apresenta uma matriz 2 por 3, isto é, possui 2 linhas por 3 colunas. Então, representando a matriz, ela sempre vai ter o nome da matriz, que é representado por uma letra maiúscula, e os seus elementos que ficam dentro, ou representados por colchetes ou parênteses. Sempre é normal apresentar, vocês vão ver nas apostilas de vocês, que sempre vai aparecer ou colchete ou parênteses. Não pode ser barrinha, porque barrinha é uma outra representação, não pode ser chave, porque chave é uma outra representação. Então, ou um parênteses grande, ou um colchete grande, ou um parentão ou um colchetão. É essa relação que a gente tem para representação de matriz. Então tá aí, ó, as mesmas matrizes que é representada com parênteses ou colchete. Nossa matriz tem 2 linhas por 3 colunas, então dizemos que ela é do tipo 2 por 3, ou simplesmente uma matriz 2 por 3. Matriz A, 2 linhas por 3 colunas. A primeira linha tem os elementos 80, 75, 72,5, e a segunda linha 76, 82,5 e 78, os elementos da matriz com as suas linhas e colunas aí representadas. Ok? Então nós temos aqui embaixo, ó, o nome da matriz, matriz 2 por 3 com seus elementos, com as suas entradas dentro dela. Representando os elementos de uma matriz. De uma maneira geral, indicamos o elemento de uma matriz, ou a entrada, por uma letra minúscula acompanhada de 2 índices, que definem a sua posição na matriz. Esses índices representam a linha e a coluna de onde ele está localizado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma matriz genérica aqui, ó. Dentro de uma matriz genérica, de uma matriz qualquer, eu tenho o elemento A e J dentro dela. Esse elemento A e J, o I indica a linha onde ele está e o J indica a coluna de onde está. Aí é um elemento só. O A grandão 2 por 3 é a matriz A, que tem 2 linhas por 3 colunas. O Azinho pequeno 2, 3 é o elemento que está na segunda linha da terceira coluna. Certo? Então aqui, por exemplo, ó, o A11, primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna é 80. Primeira linha, segunda coluna, 75. Primeira linha, terceira coluna, 72,5. Segunda linha, primeira coluna, 76. Segunda linha, segunda coluna, 82,5. Segunda linha, terceira coluna, 78. E assim por diante. Se M e N são 2 números naturais positivos, chama-se matriz do tipo M por N, todo o quadro formado por M vezes N números reais, dispostos na forma de M linhas por N colunas. Uma matriz genérica M por N pode ser representada assim, ou colchetão ou paretão, e todos os seus elementos ali dentro dela. A primeira linha, que vai do elemento 1 até o 1N, porque ele tem N aqui, ó, colunas, e assim por diante todos eles até a gente chegar na última linha, que é a linha M, e até o último elemento, que é o elemento MN. Ok? Essa é a matriz A que nós temos. De forma simplificada, temos que a matriz A, cada elemento dela, A e J, que pertence à ordem M por N. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, a matriz A, representada a seguir, cada elemento A e J indica a média aritmética da turma I no bimestre J. Indicar o tipo de matriz e obter a média da turma 2 no terceiro bimestre e a média da turma 3 no quarto bimestre. Então, nós temos aí os elementos da matriz. É uma matriz de 3 linhas por 2 colunas? Não, é uma matriz de 3 linhas por 4 colunas.
O A23, segunda linha, terceira coluna, é o 8,7. O A34, terceira linha, quarta coluna, é o 7. Então, definida por seu termo genérico. Como que eu pego uma matriz e vou formar essa matriz qualquer? Eu preciso de uma equação matemática que possa construir essa matriz a partir dos seus elementos. Então, por exemplo, uma matriz pode ser definida indicando o seu tipo e uma forma para o cálculo de cada elemento a e j em função de i e de j. É uma função de duas variáveis. Então, por exemplo, ó, a matriz a e j, 3 linhas por 2 colunas, em que a e j é do tipo 3i menos j. O que é isso? Isso aqui, ó, 3i menos j, é chamada ordem de formação da matriz. Então, a matriz A, com seus elementos no seu interior, e cada a e j representado pela expressão 3i menos j. Então, o A, 1, o i é 1 e o j é 1. Calculei o 2. A, 1, 2, i é 1, j é 2. 2, 1, i é 2, j é 1. 2, 2, i é 2, j é 2. 3, 1, i é 3, j é 1. 3, 2, i é 3, j é 2. E eu tenho todos os elementos calculados a partir desta ordem de formação. Repito uma coisa. Esta ordem de formação desta matriz. Cada matriz possui a sua ordem de formação que vai ser informada para nós no enunciado. Não é sempre vai ser essa. Não. Essa é a ordem desse exemplo que o enunciado deu. Cada matriz possui a sua ordem de formação. Beleza? Então, cada matriz vai possuir uma equação matemática que relaciona, de alguma maneira, i e j. Ok? Então, aí nós temos a matriz calculada, a matriz com as suas entradas a partir dessa ordem de formação que o enunciado nos deu. Certo? Uma outra aqui com uma ordem de formação mista. Então, cada elemento, uma matriz 2 por 2. Então, tem 4 elementos, o B1, B12, B21, B22. Por que B e não A? Porque a matriz é a matriz B. Então, os seus elementos lá dentro são os Bzinhos, 1, 2, 3, 1, 1. 1, 2, 2, 1, 2, 2. B11, 1, 1, o I é maior do que o J ou o I é menor do que o J? O I é igual ao J. Então, o I igual ao J, eu vou usar essa expressão de cima. Então, o I é 1, J é 1, chego em 3. B12, I menor do que J. Então, eu já vou pegar a expressão de baixo. J elevado a I. Coluna elevado a linha. Então, 2. 2, 1, o I é maior do que o J. Então, a primeira expressão. 2, 2, i igual ao j, a primeira expressão, e nós temos a ordem, a partir da ordem de formação, a nossa matriz. Ok? Então, repito, isto vai ser dado, a ordem de formação vai ser dada para que a gente possa construir a matriz. A gente sempre prega geral e depois monta a matriz particular. Ok? Igualdade. Duas matrizes são iguais, são ditas iguais, quando elas têm exatamente os mesmos elementos. Quando elas possuírem os mesmos elementos, elas são chamadas de matrizes iguais. Então, vamos pensar aqui em duas matrizes, verificar se elas são iguais. Se elas são iguais, o 2 aqui tem que ser igual a 2, o 1 igual a 1, o 5 tem que ser igual a 5, 5 igual a 8 não pode. Elas têm a mesma ordem, mas não têm os mesmos elementos, portanto elas não são iguais. São do mesmo tipo, porém elas são diferentes. Ok? Uma outra matriz, ó, já que são iguais, calcule x, y, z e t. Então é igualar, fazer uma equação a partir dos elementos que nós temos. O 2 elevado a x tem que ser igual a 4, daí eu vou encontrar o valor dele. O y mais 1 tem que ser igual a 5, daí eu vou encontrar o valor dele. X mais z tem que ser igual a menos 1, e t menos y tem que ser igual a 3. Resolvendo cada uma das matrizes, nós temos os cálculos aí formados. Beleza? Algumas matrizes especiais. Uma matriz linha ou uma matriz coluna. Matriz linha e matriz coluna é linha quando só tem uma linha e coluna quando só existe uma coluna. Essas duas matrizes, além de ser uma matriz linha e uma matriz coluna, elas são chamadas de matrizes retangulares, porque linha é diferente de coluna, já já a gente vai falar disso. Uma matriz transposta. O que é a matriz transposta? Então nós temos essa matriz aí. Ela tem na linha o ano, na linha os anos e na coluna as pessoas. Transposta é trocar linha por coluna. Então é fazer as colunas virarem linha e as linhas virarem coluna. É só isso, trocar linha por coluna. Essa é a matriz A e a matriz B nessa representação. Ok? Tudo bem? A matriz transposta ela é simbolizada com um Tzinho do lado dela. Então a matriz A tem M por N, a transposta vai ser N por N. Ok? Então ela vai trocar a linha por coluna. Matriz A transposta de A, primeira linha 2 menos 1, 1 vai virar a primeira coluna, e a segunda linha 3, 0 menos 5 vai virar a segunda coluna. Beleza, pessoal?
Então daí a gente tem a matriz transposta. Matriz nula de qualquer ordem, onde todos os elementos que entram nela, todas as entradas, são iguais a zero. Essa é uma matriz nula 2 por 3. Essa é uma matriz nula 2 por 2. Okay? Matriz oposta. O que é matriz oposta? Eu troco os sinais de todos os elementos da matriz. Certo? Então olha lá, matriz A. 0, 3, menos 2, 5. A matriz oposta, 0, trocou o sinal do menos 3, trocou o sinal do menos 2, trocou o sinal do 5. E nós temos a matriz oposta. O que é uma matriz quadrada? Matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então nós temos aí uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada de ordem 2. Mesma coisa. Essa daqui é uma matriz 3 por 3, uma matriz quadrada de ordem 3. Tudo bem? Então se eu pegar aqui uma matriz ordem n, chama-se duas coisinhas importantes. Ela tem os elementos que possuem o i igual ao j, como no caso 1, 1, 2, 2, 3, 3. Esses elementos, i igual a j, são chamados elementos da diagonal principal da matriz. Aí ele dá uma outra definição aqui, onde quando i mais j for igual a n mais 1, ó, 1 mais 2, 1 mais 3, 4, 2 mais 2, 4, 3 mais 1, 4. O n é a ordem da matriz, 3 mais 1, 4. Esquece isso, vamos pegar uma maneira mais simples. Cruzou pelo centro a diagonal principal. Quando cruza pelo centro a diagonal principal, nós temos a diagonal secundária. Então esse é o centro da matriz. Cruzou pelo centro, diagonal principal, aqui pega os elementos iguais, o i igual ao j, e aqui cruza pelo centro, diagonal secundária. Ok? Diagonal principal, diagonal secundária, só em matrizes quadradas. Matriz retangular, quando linha é diferente de coluna, não tem essa ideia de diagonal principal e diagonal secundária. Beleza, pessoal? Seguindo, então, matriz identidade. É uma matriz quadrada, de ordem n, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E o restante é tudo igual a 0. Então, por exemplo, essa é uma identidade de ordem 2. Diagonal principal 1, resto 0. Essa é uma identidade de ordem 3. Diagonal principal 1, resto 0. Ok, pessoal? Matriz diagonal. Tudo é 0. Tudo é 0. Menos os elementos da diagonal principal. Certo? Então isso aqui, ó. Isso, se fosse 1, seria identidade. Não sendo 1, ela é chamada de matriz diagonal. Chama-se de traço de uma matriz quadrada a soma dos elementos da diagonal principal. Então pegou um exercício. Calcule o traço da matriz quadrada. Você vai pegar os elementos da diagonal principal e somar. Qualquer matriz, não somente nessa. Em qualquer matriz, o traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, se eu somar ali, ó, essa matriz diagonal principal, o restante, todos os elementos são 0. A diagonal principal, aqui tem um 0, mas não obrigatoriamente toda ela. Ok? Mas o importante, todos os elementos fora da diagonal principal têm que ser iguais a 0. Certo? O traço dessa matriz, ó, 3 mais menos 5 menos 2. O traço dessa matriz, meio mais 2, 3 menos. Ok? Ok? Matriz simétrica é toda matriz quadrada que é igual à sua transposta. Toda vez que uma matriz é igual à transposta, ela é chamada de simétrica. Ok? Então, por exemplo, essa matriz, olha só, a primeira linha é igual à primeira coluna. A segunda linha igual à segunda coluna. Terceira linha igual à terceira coluna. Isso é uma matriz simétrica. Ok? Já que elas são simétricas, eu vou dizer que m mais n igual a menos 1, 2 igual a m menos 2n e 5 igual a p mais 2. Resolvendo aqui, eu acho m e n, acho os valores de m e n, e substituo ali na outra para encontrar o valor de P e chegamos no cálculo das matrizes. Uma matriz antissimétrica. Antissimétrica é quando ela é igual à oposta da transposta. Ok? Então, por exemplo, essa, ó, primeira linha oposta na primeira coluna. Segunda linha oposta na segunda coluna. Terceira linha oposta na terceira coluna. Ok? Complete a matriz de modo que ela seja antissimétrica. Esse 5 vem para cá, tem que ser menos 5. Esse 2 vem para cá, tem que ser 2. Esse 3 vem para cá, tem que ser menos 3. Então, aqui, ó, para que ela não mude, os elementos da diagonal principal igual a 0 e o que nós tínhamos dito para que eles sejam iguais. Uma matriz é chamada de triangular, quando ela é quadrada e todos os elementos situados no mesmo lado da diagonal principal são iguais a 0. Então, por exemplo, ó, essa é uma matriz triangular porque abaixo da diagonal principal está igual a 0. De novo, abaixo da diagonal principal está igual a 0. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Não vou fazer a sequência já para vocês, a aula de operação com matrizes, vou fazer soma de matrizes, adição de matrizes, subtração de matrizes e depois uma outra aula com multiplicação de matrizes. Para não ficar tudo aqui, para não ficar corrido e depois a gente vai fechar essa ideia de matrizes para que a gente possa trabalhar em sistemas lineares depois.
Ok, pessoal? Um beijo, obrigado, fiquem com Deus.